Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário. Quanta dor, quanto sofrimento, e tudo isso podemos somar os 140 e tantas vítimas do coronavírus neste nosso querido Brasil. E que este Pai Nosso dos Mártires consigamos pôr um fim nela o quanto antes, para que a vida vence a morte. E quantos outros assassinatos da nossa região que podemos somar a estas. Gente, bom dia a todos e a todas. E sejam bem-vindos nesta reunião última do ano 2020. E vamos caminhando e abrindo caminhos. Agradecemos a presença de cada um que está nesta sala, de modo especial da Vera, representando Monte Azul, e do Hernani de Sijan. Acho que estávamos comentando antes, a Vera, parceira nossa de longas datas, eu não vou entregar o nome, a idade dela, e Hernani, ao mesmo tanto, participando em todas as causas e todas as lutas desta região. E vamos agora, gente, como foi combinado na última reunião, acolhendo a todos que podem estar conosco, ouvir um pouco o panorama do Covid, tanto em São Luís quanto no Jardim Ângela. Ficamos de ter o pessoal de Einstein para falar sobre Capão Redondo. Você conseguiu, Luís, também ou não? Não vai dar certo. Mas
ficamos então com Monte Azul de São Luís e Seijan de Jardim Ângela. Vamos em frente. Vera. Bem, bom dia a todos e todas. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da realidade do enfrentamento do Covid aqui no território do Jardim São Luís. Vou me apresentar brevemente, né? O Padre Jaime já apresentou, então meu nome é Vera, eu estou atuando aqui na saúde do território comecei a atuar nas unidades. A minha primeira unidade foi lá no Jardim Ângela, no Jardim Guarujá, em 1989, né, atendendo como assistente social, depois complementei a formação como educadora em saúde pública, e aí depois passei para gestão, né, fui gerente de unidades, aí depois para gestão dentro da supervisão e da coordenadoria, aí agora numa organização social na Monte Azul. Sou nascida e criada nessa região, os culpados já me conhecem a minha história, e aí tenho muita honra em poder servir e atuar por aqui na organização mesmo das unidades, na qualidade mesmo da prestação da assistência em saúde aqui. Então, vamos falar um pouquinho do enfrentamento da Covid. O Aguinaldo vai me ajudar, eu tenho um slide aqui para mostrar. Pode passar. Aqui no território do Jardim São Luís, nós temos ao todo 15, né, equipamentos de saúde, temos 12 unidades básicas de saúde, o outro é CAPES, EMAD e AMA Pura, né. Então, assim, a Covid, a gente começou a escutar, falar um pouco da questão dessa nova doença que começou lá do outro lado do mundo, e foi tomando um corpo, tomando uma consistência, e aí pensávamos, né, puxa, vai demorar muito chegar aqui no Brasil. Mas a coisa veio chegando, e aí nós tivemos aí, ó, o início do primeiro caso de Covid no Brasil. O primeiro caso foi em 26/2/2020, e o primeiro caso foi aqui na região sul, foi ali naquela região da CUPC, ali, vereador João de Luca, foi por ali, foi na supervisão técnica de Santo Amaro, Cidade Ademar. Pode passar, Aguinaldo. Aí, o que nós começamos rapidamente a organizar? Primeira coisa, muito importante, providenciar a capacitação dos profissionais. É uma coisa nova, não só para o Brasil, é uma doença nova para o mundo, ainda não se tem muita coisa escrita na literatura médica, é novo para o manejo dos profissionais, então, rapidamente foram montados vários momentos de capacitação para os profissionais da rede, passando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem. Isso para dar um pouco mais de segurança para os profissionais fazer o cuidado da doença, né? Outra coisa muito importante foi, olhando para as unidades, montar fluxos de atendimento, porque apareceu essa doença nova, mas todas as outras atribuições das unidades continuaram a ser atendidas. Então, as unidades foram montadas e organizadas para atender um fluxo diferenciado para quem vinha com sintomas de Covid. E aí as unidades se organizaram assim, um fluxo de entrada para quem estava sintomático e um fluxo de entrada para as outras demandas das unidades, certo? E uma grande preocupação foi a oferta de máscaras, né, para essa população. Quem vinha tinha que ofertar as máscaras, todo cuidado com EPI para essas pessoas que adentravam as unidades. Pode passar, Aguinaldo. Bem, outra preocupação grande também, os casos foram aumentando, então, uma grande questão assim, né, gente, a questão dos EPIs.
EPIs para os nossos colaboradores, o cuidado com os nossos colaboradores. As organizações sociais, o Monte Azul de maneira especial, nós tivemos que nos organizar para, além do que é padronizado pela prefeitura, promover compras a mais de EPI para proteger os nossos colaboradores e cada vez mais oferecer EPI para a população, né? Os colaboradores, os nossos profissionais, tiveram que aprender a como se paramentar, como usar adequadamente esse EPI, esses equipamentos de proteção individual, para que eles também não se contaminassem. Então, teve um grande trabalho em torno de como funcionário, como colaborador poderia estar se protegendo. Então ele teve que aprender o manuseio do uso correto dos EPIs, para que ele pudesse se proteger e automaticamente proteger a sua família. Então essa foi uma grande preocupação. Houve uma fase onde as nossas unidades estenderam o seu atendimento, olhando ali para as AMAs. As AMAs tiveram o seu horário estendido, as AMAs normalmente fecham às 19 horas. Elas tiveram horário estendido para as 22 horas, e não só atender de segunda a sábado, mas atender de domingo a domingo. Então, isso foi uma rápida organização que nós tivemos que fazer, né, tipo assim, é quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à tarde, a gente já teve que estender esse horário de funcionamento para ampliar o acesso da população aos serviços, né? Então, unidades com fluxos organizados, né, diferenciado, AMAs com horários estendidos, de domingo a domingo, para a gente poder oferecer mais acesso para a população, e preocupação com treinamento dos nossos funcionários para usar melhor o EPI, e treinamento dos colaboradores para lidar melhor com essa doença. Então, tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo. Uma outra coisa importante foi assim, finzinho de março e abril, normalmente no município de São Paulo, acontece a grande vacinação contra a influenza. Aí era aquela preocupação, né? Vamos vacinar contra a influenza, mas a população idosa é público-alvo do Covid, como é que a gente vai organizar isso para não expor a população? Aí entrou também em cena uma outra grande organização, que foi, nós vamos fazer a vacinação de influenza com todas as faixas etárias envolvidas, né, que tem que ter a proteção, mas não podemos expor a população. Então, como que foi essa organização? Olhamos para todos as políticas públicas do território, escolas, creches, conveniadas ou não, olhamos também para recursos, né, sociedades amigos de bairro, salões de paróquia. Então, nesses lugares, nós fizemos postos volantes para oferecer a vacinação de influenza sem colocar aquelas categorias, né, os idosos, as gestantes, enfim, sem colocar em risco e em exposição do Covid. Então, foi uma ampla organização e articulação de território para a gente espalhar posto volante de vacinação. Isso foi uma grande mobilização que tivemos que fazer. Olhando ali no território de São Luís, eu tenho certeza que no Jardim Ângela também foi assim. Foi muito importante essa articulação com os recursos sociais do território, para a gente garantir vacinação na rede, no território, espalhar posto de vacinação, para não deixar as pessoas expostas, né, dentro, para não aglomerar e não deixar as pessoas expostas à contaminação, ali na unidade básica de saúde só. Bem, então foram essas as ações, né, e aí continuamos, porque a pandemia foi avançando, e por vários momentos, a cada fase, novos desafios no sentido de qual é a atuação de agora, o que eu vou fazer de agora para frente para poder ampliar o meu acesso e para poder cuidar melhor daqueles que ficavam adoecidos. O que a gente tem aí? Esse aí é um boletim Covisa que sai todo dia, praticamente, com o número de casos que tem no município de São Paulo,
aí com a variação, né, com os óbitos, com a questão mesmo de entendendo o município como um panorama geral. O que eu queria dizer? Nas nossas unidades, temos um painel do acompanhamento do Covid. Então, assim, cada unidade tem o seu conselho gestor, tem o seu gerente, tem a sua população-alvo, e esse painel que acompanha o Covid tem o número de óbitos, tem o número de casos monitorados, e ali os munícipes podem acompanhar como é que está o avanço do Covid no seu território. Então, é muito importante esse dado para buscar com os gerentes. Isso está lá num painel bem grande. Quantos óbitos tiveram nessa unidade, quantos monitoramentos estão acontecendo, e assim sucessivamente. Falando um pouco sobre monitoramento, já estou olhando o tempo. Falando um pouco sobre monitoramento, começamos a adotar nas unidades o monitoramento. Como é que é isso? Dona Vera vai na unidade, testa, faz o teste do PCR, dá positivo, então estou com Covid. As unidades básicas de saúde realizam um monitoramento diário do desenvolvimento dos sintomas do Covid, né? E aí, assim, com esse monitoramento, se a pessoa vai progredindo e vai aumentando os sintomas, rapidamente ela é direcionada para os hospitais de referência. Então, isso é muito importante que as unidades fazem. E eu digo para vocês, gente, o SUS é campeão e dá um exemplo de boas práticas nesse sentido. Nenhum convênio faz isso. Monitoramento das pessoas que têm Covid positivo. E, assim, o monitoramento da assistência é muito importante. Então, as unidades conseguem ter um planejamento, um monitoramento de todos que deram Covid positivo, certo? Outro tipo de monitoramento, a pessoa teve Covid, eu tive Covid e me internei. Quando sai de alta, tem um outro monitoramento que as unidades fazem, que é o monitoramento do pós-Covid, porque essa doença é estranha, né? Ela reverbera de maneira diferente nos mais diferentes organismos. Então, veja bem, tem pessoas que ficam com sequelas, e essas sequelas precisam ser monitoradas. Eu já estou acabando, tá? Essas sequelas têm que ser monitoradas. Então, a gente tem um monitoramento pós-Covid, que as unidades fazem. E aí, isso é muito sério. Última coisa que eu vou falar, que é assim, Covisa também faz todo esse... Hoje, por exemplo, nós temos as taxas de ocupação dos hospitais, né? No geral, hoje o município de São Paulo está com 61% dos leitos ocupados com o Covid, né? Pode passar, Aguinaldo. Pode passar. O que a gente faz para além desse monitoramento na unidade? Nós fazemos ações comunitárias no território, que é para conversar com a população e explicar para a população que precisa usar máscara, precisa ter medidas de higiene, precisa continuar fazendo o distanciamento. Então, isso a gente vai para as praças, para os largos, para os metrô, para o terminal, aonde aglomera muita gente, os nossos profissionais estão lá para explicar e conversar com a população para continuar tomando os cuidados necessários. Isso é muito importante. Pode passar, Aguinaldo? Pode passar. Aí são fotos das nossas ações comunitárias, né? E uma outra coisa, a última coisa que eu queria falar, que o tempo é pouco, passa muito rápido, né? A preocupação com os colaboradores, gente. Os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores, eles ficaram muito assustados com o manejo do Covid, muito assustados em estar no enfrentamento do Covid no dia a dia, né? Nós tivemos muitos colaboradores infectados, porque isso é normal no mundo inteiro. Veja bem, para além desse trabalho e dessa grande exposição, nós garantimos um atendimento psicológico, uma escuta, porque esse trabalhador precisa desse amparo, né? Então, está sendo importante ainda oferecer esse cuidado, não só atendimento psicológico, oferecer também as PICs, né? Então, às vezes, fazer o trabalhador parar,
fazer relaxamento, fazer meditação, para ele se fortalecer para fazer esse enfrentamento também. Aconteceu muito medo, muito pânico nesse enfrentamento, né? Então, a gente tem que ter um cuidado e um olhar para esse trabalhador, né? Então, assim, dizendo para todos, né? Eu já estou há mais de 30 anos na saúde pública aqui no território da Sul. Nós já enfrentamos crises sérias, H1N1, sarampo, febre amarela, mas nunca uma questão tão séria quanto essa do coronavírus, né? Quanto essa, porque o enfrentamento do corona evidenciou problemas sérios, estruturais, que a gente já tem nessa sociedade. Os mais afetados são os mais pobres, são os pretos, são os pardos, enfim, quem sempre ficou aliviado na sociedade. E última coisa que eu quero falar, com a vinda do coronavírus para o nosso território, as unidades perceberam um aumento nos casos de violência doméstica, um aumento nos casos de depressão, ansiedade, suicídio. Nosso CAPS Álcool e Droga enfrentou vários episódios de suicídio. Então, e fora toda a questão econômico-financeira, né? A população ficou desempregada, quem não ficou desempregado teve o seu salário reduzido, e a única política pública que esteve de portas abertas o tempo todo foi a saúde. A educação teve que parar, assistência, cultura, enfim, a saúde o tempo todo de portas abertas. Então, eu encerro por aqui, não quero extrapolar no tempo, eu agradeço a paciência, eu agradeço a atenção de vocês, e esse tema daria o dia inteiro de discussão, mas gratidão. Obrigada. Muito obrigado, Vera, muito obrigado por hoje, e não só por hoje, mas toda esta dedicação à causa em defesa da vida. Parabéns. Obrigado. Vera, vou passar agora a palavra para o Hernani, ele também vai ter 10 minutos de apresentação, e o que a gente vai orientar é que as pessoas que tenham questões, que tenham observações, que elas escrevam no chat do Facebook, e aí depois que o Hernani apresentar, a gente tem um espaço para perguntas, para tentar responder o que for possível nesse momento, tá bom? Então, agora eu vou passar para o Hernani, para ele fazer a apresentação dele. Obrigado, Hernani, também por estar presente, né? O Sejan é um importante parceiro na saúde na região também, né? Junto com a Monte Azul, e o doutor Hernani é um grande parceiro do Fórum em Defesa da Vida. Obrigado, Hernani. Obrigado, Galeão. Bom dia a todos. Já cumprimentei o Padre Jaime, mas cumprimento novamente a Vera, ao Guinaldo presente, e a todos que estão assistindo, e dá o meu bom dia, e já antecipando aí o meu Feliz Natal para todos. Eu vou tentar ser rápido, e já colocando o seguinte, Galeão, toda e qualquer pessoa que nos esteja assistindo, que tenha alguma dúvida em relação ao Covid, a orientação é procurar a Sociedade Básica de Saúde. Ela está aí pronta para atendimento todos os dias, como a Vera falou, a minha apresentação vai complementar muito a dela, muita coisa que ela falou também vou estar já passando, mas as unidades estão aí à disposição para atender toda e qualquer dúvida. Diferente, estão me apresentando, Hernani, eu sou cirurgião dentista de formação, e diferente da Vera, eu não sou nascido e criado no território, só sou criado no território, né? Nasci fora, mas sou criado lá. Mas deixa eu começar a apresentação para a gente ser... Todos conseguem nos enxergar? Ok? Aí, Galeão? Galeão? Sim, estamos vendo. Pode Qualquer problema, pode é só dar um toque. Mas eu coloco esse slide porque isso é a saúde, ela tem todas essas interfaces. A atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, ela se interrelaciona com a questão da urgência e emergência, com a reabilitação, com a saúde mental, com a atenção especializada, mas essa engrenagem toda tem que ser lubrificada com a questão de alimentação, com a questão do trabalho, com a questão da educação, da assistência social. Isso tudo só vai funcionar
se o grande óleo, se o grande lubrificador estiver presente. E é isso que a gente luta no território, não só pela saúde, mas pelas outras questões também que fazem parte da saúde. Mas vamos falar de Covid, eu estou trazendo dados, vou repetir o slide, o da Vera, eu percebi, era do dia 17/12, são dados oficiais que estão aí no site da prefeitura, qualquer um pode consultar. A Vera colocou o do dia 17, o meu, quando eu fiz a apresentação, era do dia 15, mostrando essa questão da pandemia no mundo. 1.626.000 mortes no mundo inteiro, no Brasil 181 mil, e no município de São Paulo 15 mil, nessa data da Vera já estava com um número um pouquinho maior. Mas as pessoas hoje, a grande preocupação é a segunda onda, né? Esse também é um gráfico que traz do número de óbitos, também do dia 15, né? Esse atualizado até o dia 9/12, onde mostrava que no começo, no mês de maio, onde foi o pico dos nossos óbitos no município de São Paulo, chegando a quase 150 óbitos num dia só, veio decaindo, né? Onde, então, nós caímos para a fase amarela e depois, de novo, já estava entrando numa fase mais light, e agora, nos últimos dias, esse aumento. Esse aumento, é claro, é preocupante? É preocupante. A pandemia está aí, ela não acabou, a circulação do vírus comunitária, então, em todos os locais, a gente vai estar em contato com o vírus, então as pessoas têm que manter o distanciamento, têm que manter o uso de máscara, a higiene de mãos, então isso é uma constante, e é isso que a Vera mostrou que nossos agentes comunitários estão fazendo, tentando alertar a população. Então, a gente nota aí um aumento, espero que continue leve, nos números de óbitos nos últimos dias, mas até comparando, né, com os Estados Unidos, eu trouxe esse gráfico no dia 16 de dezembro, eles tiveram num dia só 3.611 óbitos por corona, muito mais do que no pico da pandemia, né? Então, a situação, cada local, é uma doença, como a Vera falou, que nós estamos aprendendo. Ela se instala em diferentes locais do mundo de maneira diferente. Então, vejam só, essa é a situação geral dos Estados Unidos, mas no estado de Nova York, onde houve, no começo, quase 1.000 mortos, mais de 1.000 mortos num dia, a situação, no mesmo dia 16 de dezembro, é diferente da média do restante dos Estados Unidos. Então, no Brasil não é diferente. A situação na cidade de São Paulo é uma, a situação no interior de São Paulo é outra, a situação no Nordeste, no Sul, no Leste, é diferente. E a gente fala muito de segunda onda, e nós não cansamos de conversar com os nossos trabalhadores e com as pessoas a respeito dessas 4 ondas que foram trazidas por um médico americano, o Dr. Victor Sung, que fala, a primeira onda é a onda da doença mesmo, onde a gente vai ter o pico da mortalidade, onde a gente vai ter depois a cauda dela com outras ondas de infecção, e essa é a primeira onda, mas existe outras ondas, né? Existe a onda da questão, porque se você foca na questão do Covid, você não foca em outras questões, você vai diminuir os recursos para as doenças não relacionadas ao Covid, né? Você tem também a questão do impacto, que a gente chama de terceira onda, né? Da uma interrupção momentânea, né, do atendimento dos crônicos, né, principalmente dos idosos. E é isso que a gente vem trabalhando com as unidades. Apesar de ter o Covid, a gente não está deixando de atender os nossos gestantes, os nossos pacientes hipertensos, diabéticos, porque eles também precisam, e se isso não for feito, você vai ter uma terceira onda de problema. E a quarta onda de problemas seriam a questão relacionadas aos traumas físicos, a questão da saúde mental, a questão dos problemas econômicos, né? Porque, como a Vera falou muito bem, as pessoas deixam de trabalhar e deixam de ter o seu sustento. Então, você vai ter o problema e o burnout nos próprios trabalhadores. Então, a nossa preocupação não é com a segunda onda que todo mundo está alardeando na mídia, é com essas 4 ondas que nós, como trabalhadores da saúde, aqui do SUS, do município de São Paulo, temos que enfrentar. Vou falar muito rápido sobre a questão do nosso monitoramento Covid, da questão dos inquéritos que a Secretaria Municipal de Saúde realizou e da testagem escolar, tá?
falando do monitoramento, o que é isso? Vou tentar ser bem rápido, não vou... A Secretaria implantou de maneira correta, no início do mês de abril, a questão do monitoramento dos pacientes. Aquela questão, talvez isso tenha sido o grande diferencial do município de São Paulo em relação a outros municípios do mesmo porte. A gente não ficou somente com aquela questão, fique em casa. O paciente vai ficar em casa, mas ele está sendo monitorado pela unidade básica de saúde, tá? E uma outra questão que nasce agora com a pandemia de uma maneira muito rápida é a questão da teleconsulta, do telemonitoramento, né? Que é uma nova ferramenta, tá? Hoje, 99% da nossa população tem um smartphone. Então, o nosso médico, o nosso enfermeiro, nosso fisioterapeuta, nós podemos entrar em contato com as pessoas por uma outra maneira, não só presencial, que o idoso, no caso, estaria indo numa unidade de saúde onde a infecção está circulando. Então, eu vou passar bem rápido, mas é isso. A própria Prefeitura de São Paulo está implantando, para o ano que vem, certamente todos vão conhecer, o sistema e-Saúde São Paulo, né, onde a ligação é feita por vídeo, por áudio, isso fica tudo gravado. Então, as pessoas vão poder ser atendidas de casa, sem precisar sair. Então, isso é um grande avanço e foi um diferencial na pandemia. A questão, só nos territórios do Jardim Ângela e do Capão Redondo, nós monitoramos desde abril 49.712 pacientes foram monitorados. Desses pacientes, 260 pacientes, nós acompanhando diretamente da unidade o paciente na sua casa, 260 pacientes nós transferimos para hospitais. E, atualmente, no momento, esse slide eu montei no dia 13 de dezembro, nós tínhamos, pelas nossas 30 serviços de saúde, 2.130 pacientes monitorados pelas unidades. Então, essas são algumas fotos do monitoramento. Esse monitoramento é feito por todos os profissionais de saúde, o médico, o enfermeiro, o próprio cirurgião dentista, que no começo da pandemia interrompeu o seu atendimento. A gente vai aprendendo, como a Vera falou. O que era uma realidade no dia 25 de fevereiro, mudou em março, mudou em abril e mudou em novembro. Então, as realidades, os conhecimentos vão acontecendo e a gente vai mudando a nossa maneira de enfrentamento. Mas essas são fotos dos nossos profissionais fazendo a ligação, lançando no prontuário, conversando com esses pacientes e, nos casos que eram necessários, a gente fazia a questão das visitas domiciliares. Eu trouxe aqui uma carta, né, que foi encaminhada por uma unidade básica de saúde nossa, o Parque Novo Santo Amaro, onde essa família levou um bolo para a unidade, porque foram 13 pessoas dessa família que foram infectados pelo Covid. Então, as 13 pessoas tiveram na mesma casa a contaminação e as 13 pessoas foram acompanhadas pelo serviço e depois eles mandaram essa carta de agradecimento. A questão dos inquéritos. A prefeitura começou em junho a questão de 2 inquéritos, o inquérito adulto e o inquérito escolar, para saber como é que estava a questão do que a gente chama de prevalência dos casos de Covid na região. Então, foram 8 fases para os adultos e 4 fases para o que a gente chamou de inquérito escolar. Tá? Esse é o resultado da prefeitura, que está no site da prefeitura. Para o inquérito adulto, foram, ele fala da fase 0 à fase 7, 8 fases, e quando começa em junho, nós tínhamos 9,5% da população com resultado positivo, o que representaria em torno de 1.100.000 habitantes, e já em 24/9, quando terminou a 8ª fase, ou a fase 7, a gente tinha 13% da população, isso estendendo, a estimativa seria de mais de 1.600.000 paulistanos já infectados com o Covid. Na nossa região, a gente teve 3.100, foi um sorteio, as pessoas foram aleatoriamente sorteadas, nós fizemos 601 testes para adultos, com 90 casos positivos, o que deu uma média de 14,9% de infecção no território do Jardim Ângela e Capão Redondo. Mas esse é uma média dessas 8 fases, mas assim, o interessante é que a gente começa a fase 0 com 8% só de infecção, e na fase 8, né, que é a fase 7, que foi a 8ª fase, já 25% com a questão de positividade
para o Covid no Jardim Ângela, e no Capão Redondo, algo similar. Veja que os dados são bem parecidos, 23,53, tá? Então, aqui são algumas fotos da realização. Vocês vejam que o teste rápido só pode ser feito por enfermeiro. Então, aqui acompanhando o agente comunitário, então o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, e isso aí foi divulgado na mídia. A gente teve até a visita de uma emissora de televisão. Para a testagem escolar, foram 1.627 sorteados, nós conseguimos testar 728, porque não era obrigatório, as pessoas podiam... Às vezes, como era um sorteio, a gente não localizava a pessoa, ou a pessoa não deixava colher, então não era uma questão obrigatória. Para a testagem, foi 121 casos positivos, 16,6%. Que são as fotos dos nossos trabalhadores nos domicílios, porque essa coleta foi feita no domicílio. Então, tiveram que se deslocar com todo o equipamento de proteção, com toda a questão levando a caixinha com o material para poder fazer a coleta, tá? E, por último, eu quero falar somente da testagem escolar e da testagem comunitária. Como a nossa região foi uma região que apresentou, em alguns locais, uma concentração maior de casos, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou para a gente testes rápidos, que a gente realizou, principalmente na divisa entre o Jardim Ângela e o Capão Redondo, envolvendo muitas unidades do Jardim São Bento, Maracá, Paranapanema e Santa Lúcia. Nós realizamos, nesse período aí, que começou em setembro, 2.707 testes rápidos, também feitos por enfermeiro, 143 pessoas foram detectadas como reagente, aí já foram levados para a unidade para colher outros exames complementares, e isso representava 5,28. A questão do teste rápido é que é um teste menos sensível, mas a gente também realizou no território. Aí são algumas imagens foi realizada nas comunidades, nas associações. Então, as unidades escolheram os locais e testaram indiscriminadamente. As pessoas podiam procurar e que a gente estava fazendo o teste. O teste escolar, esse está ocorrendo até agora, né, que quando, em outubro, se aventou uma possibilidade que estava melhorando a situação, que poderia voltar às aulas, a prefeitura decidiu testar a questão das escolas, os centros das crianças e adolescentes, e agora, mais recentemente, os CELS. Então, o resumo dessa testagem nós testamos na região do Capão e do Jardim Ângela 265 instituições. Foram 228 escolas, 33 CCAs, e atualmente são 4 CELS, 2 na região do Capão e 2 na região do Jardim Ângela. Todas as nossas 30 unidades foram envolvidas, foram 10.695 coletas, dessas 10.695, 10.153 já foram processadas, quase 95%, então falta um pouquinho, porque isso leva um tempinho do laboratório, mas a gente já tem 1.966 casos positivos, que dá uma média de 19,4 positivos. A situação é assim, os professores, obviamente, aqueles que fizeram mais a questão do isolamento, 17% desculpa pela uma obra que tem dos vizinhos, mas 17% já positivos, apoiadores, que são o pessoal de limpeza, o pessoal de vigilância, o pessoal da alimentação, 20,4%, os alunos de escola e CEL, 20% já, e os alunos de CCA, mostrando a questão da fragilidade, com 30% já de casos positivos. Aqui são algumas imagens da questão dessa coleta escolar, tá? Todos os nossos trabalhadores envolvidos, então, além do atendimento nas UBS, ao atendimento a essas ações que a gente está fazendo, tá? Os agentes comunitários, administrativos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, tá? E a vida não para, Eu só trouxe aqui, estou terminando, no mês de novembro, né, nós retomamos todas as atividades, algumas coisas ainda têm uma certa limitação, mas só no mês de novembro, nas unidades, quase 127 mil consultas de atenção básica entre médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, na área da atenção especializada, 40 mil consultas, urgência e emergência, 54 mil atendimentos de urgência e emergência nos serviços UPA, AMA 24 horas, os exames aí quase 9 mil e 232 mil prescrições atendidas no território,
tá? Então, nós não paramos e estamos à disposição. E só para terminar, a vida não parou no território. A gente implantou aí 14 consultórios odontológicos, na Monte Azul também ocorreram essas implantações e já estão funcionando, e eu só deixo as fotos para mostrar que a gente sempre primando pela qualidade. Então, o Jardim Ângela e o Capão Redondo recebendo aí essa para a comunidade. Então, queria deixar aí aberto para depois, quem quiser alguma pergunta. Eu não sou médico, não sou epidemiologista, não sou infectologista, se tiver, eu sou um gestor de saúde, então ajudo aí no que for possível, mas o que eu não souber, eu procurarei encaminhar para alguém que possa estar dando essa contribuição. Então, deixo aí o meu cordial e querido cumprimento a todos, estamos à disposição. Desculpa aí ter entendido um pouco do tempo. Tá bom, obrigado. Em nome do Fórum de Defesa da Vida, quero agradecer Tijan, através de Hernani, Monte Azul, através da Vera, que sempre nestes anos tem sido, tanto Tijan quanto Monte Azul, parceiros nossos no Fórum de Defesa da Vida, não somente no Fórum de Defesa da Vida, tenho que lembrar também a Fórum de Inclusão, que faz parte do trabalho, de modo especial na área de saúde, etc. Gente, acho que estão de parabéns, e no dia 2 de novembro, na celebração em São Luís, nós lembramos e foram colocados os falecidos pelo coronavírus. Eu quero comunicar, através de Hernani e a Vera, que a nossa gratidão a todos os trabalhadores de saúde. Acho que foi dito nosso compromisso de cuidar dos cuidadores. Atenção, acho que e o estresse em que estes funcionários, estes trabalhadores têm trabalhado neste tempo de coronavírus, não está escrito no gibi. Eu quero colocar e que seja comunicado as nossas celebrações aqui na Paróquia Santos Mártires do fim do ano será nas intenções destes trabalhadores dedicadíssimos na área de saúde, em gratidão por tudo que têm feito e pela coragem de continuar esta caminhada bonita. Quando falo os trabalhadores e trabalhadoras de saúde, está incluído pessoas de limpeza, motoristas e tanta gente que tem ajudado. Estarão todos incluídos nas nossas celebrações de fim do ano. E quem gostaria de nomes especiais, podem mandar para o Fórum de Defesa da Vida nomes especiais dos dedicados. Muito obrigado. Vamos em frente. Olha, Jaime, acho que tem duas questões aqui que foram feitas e que acho que uma questão que foi feita, que é o acompanhamento das outras doenças nesse contexto, acho que um pouco já, né, está presente. Aí a Regina perguntou também qual a capacidade dos nossos hospitais, né, como está a capacidade dos nossos hospitais no momento. E uma terceira questão que eu fiz e que eu acho que é importante vocês orientarem nesse momento é, nesse final de ano, quais são os cuidados que as pessoas devem ter nesse momento, em que a gente está vendo um aumento do número de casos, e é uma pergunta que eu queria que vocês respondessem, aí pode ser você e Vera, Hernani e Vera se dividindo, se a vacina cura a Covid, ou seja, se agora que tem a vacina, a gente pode relaxar, né? Eu estou perguntando isso porque eu acho que tem muita gente pensando isso, não é o que eu penso, mas eu acho que é importante falar isso. Agora, se foi rapidinho, só as coisas principais, só para a gente poder esclarecer as pessoas, né? Então, Vera e Hernani se dividem aí para responder. Qual é a capacidade dos hospitais? Acho que o Hernani tem uma boa situação, né? Eu acho que a Monte Azul não está ligada diretamente a nenhum hospital, mas pode ter essa informação também. Então, qual a capacidade dos nossos hospitais nesse momento?
Tem que desmutar, Vera. Hernani, eu vou começar rapidamente, só para dar um contexto. Eu passei um slide, por exemplo, no dia 17 agora de dezembro, os hospitais municipais estavam com uma capacidade de ocupação de 58%. Os hospitais contratualizados, 87%, e, no geral, no município de São Paulo, 61% dos leitos ocupados com o coronavírus, né? Veja, acho que o Hernani pode completar, mas nós estamos ali, temos que continuar com as medidas de prevenção e com o distanciamento, que é para os números não subirem, não tem muito outro jeito, é distanciamento, são medidas de higiene, para que a gente possa conter o avanço da pandemia. Vera, a máscara ajuda? Rapidamente falando. Vera, a máscara ajuda? Muito. A máscara ajuda sobremaneira, a máscara te protege, e as pessoas todas usando máscaras, elas se protegem e protegem o próximo. Sim. Quer completar, Hernani? A questão da ocupação é isso que a Vera falou. Eu acredito, assim, não tenho certeza, a Secretaria Municipal de Saúde está monitorando essa questão. Até alguns meses atrás, o Hospital do Embu-Mirim era um hospital exclusivo para a Covid, o que deixou de acontecer, agora já não é mais exclusivo, existe um outro fluxo, a gente tem o Hospital Guarapiranga e o Hospital para a Covid. Agora, claro, se os casos começarem a subir muitos, a Prefeitura deve tomar alguma ação em relação a novos hospitais de campanha, isso é certo, que foram desativados. A gente tinha 2 hospitais de campanha e agora eles foram desativados. Deve ter outra alternativa. A questão do distanciamento, como a Vera falou, e o uso de máscaras é muitíssimo importante. E uma outra coisa que foi perguntada, Galeão, a respeito da... Desculpa, tinha uma outra pergunta. A vacina. Se é eficaz ou não. Exato. Né? Aí eu acho que depois a gente tem uma cerejinha do bolo também para falar da nossa articulação já para vacinação, exatamente, né, Hernani? Que estamos trabalhando aí, Sejam, Monte Azul e Einstein, já nos preparando. Gente, vocês não têm noção, nós estamos já trabalhando no esquema de como vacinar a população. Isso já tem aí uma semana e pouco, tem uma reunião específica, onde junta todas as OS daqui da Sul, junto com a Coordenadoria Regional de Saúde Sul, e nós já estamos trabalhando em estratégias de vacinação da população. O que está preconizado hoje? Que a vacinação é importante e é indicada, porque ela ajuda o organismo a produzir anticorpos contra a doença. Então, claro que a vacinação vai ser de livre arbítrio, você vai optar se você quer se vacinar ou não. Mas, pelo menos as pesquisas até o momento indicam que se você se vacinar, o seu organismo vai trabalhar produzindo anticorpos para combater a doença, né? Porque o ruim do coronavírus é isso, a gente não sabe como esse vírus vai reverberar no organismo de cada pessoa. Tem gente que tem o coronavírus e é assintomático e vive normalmente. Tem gente que tem o coronavírus e em poucos dias vai a óbito, porque reverberou negativamente esse vírus no organismo. Né? Eu tive coronavírus. Ao contrário, né? Exatamente. Tipo uma roleta russa. Eu tive colegas, parceiros que tiveram coronavírus e sem sintomas. Eu tive o coronavírus e fui evoluindo muito grave, eu fiquei internada por 8 dias, eu saí agora, dia 29 de novembro, né, passei um perrengue, como diz aí na comunidade, né, mas graças a Deus estou aqui, então realmente é difícil, mas tá uma grande operação, e nisso eu queria até, eu falo muito, mas eu vou já passar a palavra por Hernani, eu queria dizer o seguinte, que para a vacinação, nós vamos, além dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, está no planejamento utilizar equipamentos da comunidade, escolas, creches, salão de paróquia, a gente chama isso de postos satélites, porque só as unidades básicas de saúde não darão conta para vacinar toda a população. Então, já estamos
estamos pensando nos insumos, olhando as salas de vacina de cada unidade básica de saúde, o que é que está faltando? A geladeira está em ordem? Tem caixa de isopor para todo mundo? Tem agulha para todo mundo? Tem algodão? Enfim, nós estamos bolando e já organizando toda a infraestrutura para, a partir de janeiro, quando a vacina chegar, nós ficarmos prontos para vacinar em massa. Então, nós estamos, para a gente até esquece que está em época de Natal e Ano Novo, porque nós temos todo esse trabalho para organizar. Passa a palavra para o Hernani. É isso mesmo, a Vera falou, nós já estamos trabalhando na infraestrutura, não na questão da vacina propriamente dita. Então, preparar para a chegada. Então, a nossa agenda está repleta, só parando realmente nos dias de Natal e Ano Novo, mas já preparando para janeiro. A pergunta que o Galeão fez é a respeito se... essa é a grande discussão no mundo inteiro. As vacinas que estão aí sendo testadas têm uma efetividade de 97% em relação à doença, mas ela vai acabar a transmissão ou ela só vai atuar em cima da doença? Isso é a grande pergunta que todos estão fazendo. Então, teve até no programa Roda Viva uma boa discussão sobre isso na segunda-feira, e é isso que nós vamos ter que... Mas o importante é a gente trabalhar pela vacinação. A gente já estava encontrando alguns problemas em relação à vacinação da febre amarela, do sarampo, então, que algumas pessoas não estão querendo levar seus filhos, alguma coisa, mas nesse momento a gente trabalhar, a única coisa que vai ajudar nesse momento é a vacinação. Então, eu acho que todos têm que estar de mente aberta em relação a isso. Tá bom, obrigado, Hernani. Então, acho que é isso. Vamos todos na campanha. Vacinação já. Obrigado. Então é isso, Jaime. Acho que a gente agora pode passar... acho que teve uma última pergunta só sobre testes nas unidades básicas. Acho que vocês responderam que tem testes nas unidades básicas. Sim. As pessoas podem procurar testes nas unidades básicas. Sim. Pode sim. Desculpa. Só deixando bem claro que a testagem, a pessoa ir na unidade, eu quero testar porque eu quero saber se eu estou com não. A situação tem que ter uma certa parcimônia. Hoje o mundo inteiro está comprando, está fazendo, então é uma coisa que tende a ter um aumento. Nós estamos, como a Vera falou, as organizações sociais estão apoiando a prefeitura pela agilidade maior que a gente tem para a questão de compra, aquisição de equipamentos de proteção e agora também da questão dos testes. Então, assim, não é, quero saber se eu estou, não é assim. Se você tiver com sintomas, procure a unidade, você vai ser atendido numa área especial da unidade, já chega dizendo, olha, eu estou com dúvida se eu estou com Covid. Então vai para uma área isolada, o enfermeiro paramentado vai atender, o médico vai atender e, julgando necessário, vai fazer o teste e tem o teste para ser feito. Perfeito. Então, acho que agora, né, Jaime, acho que pensando aqui, eu queria agradecer mais uma vez, Hernani, pelo Sejan e Vera, pela Monte Azul, né, essa participação aqui. E a gente tem, convido todas e todos a assistirem um vídeo sobre a caminhada, né? E a caminhada é um momento importante, caminhada pela vida e pela paz. E como o padre Jaime mesmo já citou, foi um ponto muito importante na caminhada desse ano a questão das pessoas que morreram pela Covid, né? E esse número tem aumentado, nós temos tido mais óbitos pela Covid, e é muito importante que a gente possa apresentar isso e também orar pelas pessoas que, infelizmente, vieram a óbito por conta dessa doença, né? Então, acho que é muito importante isso, né, Jaime? Acho que a gente pode chamar o vídeo agora, tudo bem? Tá, então vamos chamar o vídeo agora. O Agnaldo, que está aqui controlando tudo, vai passar para a gente, por favor.
Jovem Ângelo começou nos anos 60, que era a moradia para a mão de obra barata na região da Marginal. Com a grande onda de desemprego nos anos 80, começou a violência. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 84, né? Então, a violência é muito aqui. Eu andava tudo com medo, saía de casa com medo. A questão das desigualdades sociais é lamentável nesta região. Fruto desta desigualdade é o tamanho de violência que nós encontramos na região. E nessa lógica, a gente começou a se juntar aqui na Paróquia Santos Mártires, que acabou abrindo espaço para movimentos, entidades, igrejas, para pensar como a gente organiza, como a gente conversa com essa comunidade na busca aí constante de diminuir essa violência, na busca constante da luta aí pela paz. Quando foi em 96, foi criado o Fórum em Defesa da Vida. Fórum em Defesa da Vida, ele nasce aqui no Jardim Ângela, nessa busca constante de soluções para diminuir a violência. E aí nisso começam a se reunir mensalmente lideranças comunitárias, pessoas da própria comunidade, nessa discussão de como a gente pode detectar o que causa violência, chegar no fim da violência. Aí foi quando surgiu a caminhada pela vida e pela paz. E essa caminhada veio ajudando muito. Aos poucos, a pessoa começou a participar. Logo no começo, ninguém estava entendendo muita coisa. E depois o pessoal foi acostumando e foi se juntando. E cada ano o número de pessoas ia aumentando para chegar até o cemitério São Luís. Saudamos a todos e a todas neste dia de finados, 2020. Coragem, vamos em frente. Deus nos convida à vida. Este é um lugar de muita memória. Neste cemitério estão milhares de pessoas enterradas, vítimas de violência, de desatenção, descuido, desgoverno. Esse também é um lugar de memória esperançosa das pessoas que durante 25 anos lutaram e continuam lutando para que este mundo marcado pela morte se transforme num mundo marcado por vida. É a paz que ele vai anunciar. Esta perda é salvação do Senhor Deus, e a glória habitará em nossa terra. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor diante dos seus opressores, pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Nós estamos aqui novamente, gritando, denunciando que nós não queremos a morte.
as vidas tiradas, a maioria jovens, pretos, periféricos. E nós estamos aqui para anunciar que nós temos esperança dos dias melhores. Vamos continuar lutando para que a gente possa superar essa violência. Nós queremos continuar unidos na fraternidade, para que todos possam ter, então, o pão, a paz e a terra. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Por isso, nunca como hoje, precisamos dar esse passo. Precisamos marchar. Marchar pela dignidade. Sim, contando com a cruz, contando com a ressurreição, contando com a vida, contando com a luta que a cruz simboliza. É hora de marchar. Nós não podemos ficar em silêncio, nós temos de gritar e nós temos de marchar. Marchar por libertação, marchar por vida, por dignidade. Que essa seja a marca desse encontro e seja o compromisso da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Namukanze, namukanze on. Namukanze, namukanze on. Namukanze, 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 namukanze. Namukanze, namukanze on. Estou evocando aqui o Bodhisattva, o ser iluminado da compaixão, aquele, aquela que vê os sons do mundo. A compaixão vai ao encontro das causas do sofrimento. Que possamos aprender com todos os seres benfazejos, com todas as linguagens religiosas, como olhar a realidade sem preconceitos e discriminações. A violência não surge de graça. É um desequilíbrio social que nós somos responsáveis. Cada um de nós deve esforçar-se para despertar para esse olhar de compaixão, de estar juntos e trabalharmos com coração de amorosidade para a transformação que nós desejamos. A participação da juventude na caminhada, além de reafirmar o direito à vida como uma prioridade, também é uma forma da gente mostrar para a sociedade que nós, enquanto jovens aí, precisamos de políticas públicas, precisamos de espaços que nos deem condições de viver, que nos deem condições de sonhar. E chega do genocídio que nossa juventude tem sofrido. O simples fato de você ser preto, morar numa periferia, não pode ser objeto para alguém chegar e te matar, que é muitas vezes que ocorre. Então, a participação da juventude na caminhada ao longo desses 25 anos é cada vez mais reafirmar a importância do direito à vida e de outras políticas integrais que possam dar condições a gente viver em sociedade. Estamos vivendo um momento difícil. Qual é o momento de muitos jovens perdendo a vida nas drogas, para o tráfico, perdendo a vida em assassinato. Mas vivemos, irmãos, que nós também perdemos muita vida com essa doença que tem chamado Covid-19. E nós todos religiosos que clamamos e que falamos do amor de Deus e que nos ensinando a pregar o Evangelho, nós temos que buscar uma arma contra isso. E essa arma é a oração. Trago aqui hoje os meus ancestrais indígenas, os meus irmãos e irmãs muçulmanas, o meu povo preto, afro-brasileiro. Que possamos juntos e juntas dizer não ao racismo, ao genocídio, à perseguição religiosa. Que possamos ser de fato uma humanidade, fruto do amor ao próximo. E esse próximo não é o que você ama, é o próximo como humano. Que a paz que a gente carrega na nossa forma de se vestir de branco, nos nossos fios de conta, se encontre na casa de cada um e de cada uma. Que a gente possamos nos respeitar,
acima de tudo, e nos amar enquanto humanidade. Olhar para as comunidades, olhar para a periferia, olhar para uma grande parte esquecida em nossa nação. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Ora, queridos irmãos e irmãs, o que será este encontro senão de paz, de vida, de desejo de que muitos que tiveram as suas vidas ceifadas possam não permanecer no esquecimento. A vida sempre será por nós valorizada de modo extraordinário. Ao longo desses meses, temos acompanhado a morte em menor escala, mas com certeza mortes acontecendo de modo bruto, de modo em que a truculência, em que a vida acaba sendo desrespeitada. E nós precisamos gritar, mas gritar para o mundo ouvir, gritar para que todas as religiões, dando-se as mãos numa força-tarefa, possamos dizer: lutamos, trabalhamos pela vida. Sempre, 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 a vida será a nossa bandeira para que vidas pretas sejam respeitadas, para que vidas periféricas sejam respeitadas, para que a vida humana seja respeitada. A gente fechou ali o momento místico com a ideia da chama, né? E essa ideia da chama, que é algo que nos incendeia, então ela precisa continuar. Então, acho que o desafio dos próximos 25 anos, aí pensando bem categórico, a gente vai discutir enfrentar a fome de novo dessa juventude, que essa juventude está com fome. E essa fome não é só o alimento, que é prioridade para que ela consiga ter outros direitos, né? Mas é essa fome que ela precisa de políticas, de ações, de espaços de cultura, do acesso à tecnologia. Então a gente precisa ser que nem a árvore que a gente plantou no final, né? Uma árvore que a gente planta hoje, mas vai viver 100 anos, continuando com o seu objetivo, com o seu propósito, né? De trazer transformação, trazer referência, que a gente possa mudar cada vez mais a sociedade. Eu acho que, né, daqui a 50 anos, né, mais de 25 anos de caminhada, a gente pare de só homenagear os nossos jovens, mas que a gente possa estar apresentando também soluções cada vez mais práticas para o enfrentamento à violência que essa juventude sofre. O fogo, a vida, as chamas, a árvore, toda a criação de Deus. Tudo está interligado. E querendo realizar esta transformação, para que tenhamos esta nova cultura, a cultura da paz, cujos princípios eu vou citando e peço a todos a repetir. Respeitar a vida. Respeitar a vida. Rejeitar a violência. Rejeitar a violência. Ser generoso. Ser generoso. Ouvir para compreender. Ouvir para compreender. Reconstruir o planeta Terra. Reconstruir o planeta Terra. Redescobrir a solidariedade. Redescobrir a solidariedade. Amém. Assim seja. Desafios para se criar uma cultura de paz são imensos hoje, né? Onde a gente está na sociedade do ódio, mas a gente começa a ter sinais de esperança, né? Sinais de muita esperança. Então, um dos caminhos que a gente tem debatido hoje, 25 anos depois, é que nós precisamos recomeçar, trabalhar de novo a fé, a vida e a comunidade, então trazer a iluminação da palavra, chegar nos princípios da cultura de paz, mas a gente ainda precisa de mais políticas públicas no nosso território. Mas vamos continuar colocando e dizendo ao povo, de modo especial, aos jovens pobres, pretos e periféricos, a vida vale a pena e vamos colocar ela em primeiro lugar.
Nossa... Voltou. Pode ir. Nossa gratidão ao Verbo Firmes, a todos que trabalharam e construíram esta celebração interreligiosa bonita, a todos os participantes, a todos que deram ideias, a todos que colaboraram. Gente, valeu a pena. E vamos continuar dizendo, a vida vale a pena. Gente, 2020 está chegando ao fim. Foi um ano difícil. Mas um ano de muita dedicação. E um ano de muitas mortes. Mas também temos que lembrar de muitos nascimentos. E a criança e a nossa esperança. Acolher de modo especial o filho de Robert e Bruna, que sempre tem trabalhado conosco, o Ravi, que está fazendo, se não me engano, 9 meses agora, que vai estar aí para caminhar conosco. E olhamos com esperança. E a esperança de 2021, de caminhando se abre caminhos. Vamos caminhar abrindo novos caminhos, na certeza que Deus vai nos acompanhar nestes tempos novos que há de renascer entre nós. Deus abençoe a todos. Tudo que fizemos, realizamos e aumenta a nossa comunhão para 2021. Coragem, paz, pão e terra para todos. Amém. Obrigado, Jaime. Obrigado. Acho que com isso a gente agradece mais uma vez a Vera e a Hernani pela presença e acho que com a dedicação de todos os profissionais da saúde, que, como diz o Jaime, inclui todas e todos, né? E que, né, as faxineiras, os motoristas, as pessoas que estão também em ambientes de risco nesse momento, né? Agradecer a todas e todos e desejar a todas e todos a esperança, do verbo esperançar, né? Que é importante para todas e todos. Muito obrigado. A gente já está no... Já acabou a transmissão, mas... Ou ainda... Não, ainda estamos na transmissão. Desculpa, mas eu queria também deixar aí meu desejo de muita saúde para todos e que 2021, que esse ano tenha sido acho que é aquilo tudo, acho que juntar os pedacinhos e a gente vai ver que nos tornar mais família, mais unidos, eu acho que isso é a mensagem que fica para 2021. E contem com a gente. Bom, eu também queria encerrar agradecendo a oportunidade de participar aqui com vocês, de compartilhar um pouco dessa vivência na saúde, né, como é que foi como é que está sendo esse 2020, foi importante demais compartilhar com vocês. As palavras do Padre Jaime, eu vou reproduzir para a maioria dos nossos colaboradores, são palavras encorajadoras, são verdadeiros guerreiros, sim, da faxina aos doutores, aos dirigentes, todos tivemos que lidar com medo, com angústia, e essas palavras, saber que tem alguém vibrando positivo, orando, para o fortalecimento de todos os trabalhadores é muito importante, e eu vou transmitir, com certeza. E também desejo que todos possamos vencer 2020, que 2021 seja um ano de mais esperança, de mais paz, essa luta constante pela igualdade dos direitos e oportunidades nessa sociedade, isso nasceu com a gente e vai morrer com a gente, não tem jeito, cada um no seu lugar de atuação, lutando para que a gente possa ter ambientes mais saudáveis e justos, né? Então é isso. Eu acho que é missão de cada um de nós, né? Porque a gente sempre se encontra do mesmo jeito, um lutando aqui, outro lutando ali.
Então, um grande abraço, força na caminhada e nós vamos vencer tudo isso. Eu tenho muita fé e tenho esperança. Jaime, você quer então encerrar? Deus abençoe a todos. Vamos em paz, construindo e abrindo novas histórias. Amém, assim seja. Gratidão a todos. Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz a humanidade, que constrói a gente em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Não deixe-nos na crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, anseio dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, anseio dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos